Bem, a gente vai tentar comentar esse Shabat sobre o Yosef já lá no Egito, lá no Egito. E o que Yosef conseguiu? Ele ficou aqueles anos preso, depois ele saiu da prisão, que foi para responder sobre os sonhos do faraó e dar sua devida interpretação. A gente já viu semana passada o que ele conseguiu ter a aceitação do faraó na sua interpretação, já que a interpretação que a gente viu depende daquele intérprete. Cada um dá uma interpretação. E tu não tem como saber se essa é verdadeira, se aquela é falsa. É uma interpretação. Então, por que o faraó citou essa do José é a boa? Então, como o Midrash diz, o faraó sabia, tinha sonhado também a interpretação do sonho dele, mas tinha esquecido da interpretação. Então, quando alguém falava, dizia, mas não é isso, mas não é isso. Quando o José falou, aí ele lembrou, é isso mesmo. Aí ele legitimou também a interpretação do José. Então, ele eleva o José tem uma ascensão dentro do palácio do faraó, como aquele que poderia resolver esses problemas de seca e outros problemas de ordem geográfica, tá certo? E acidentes climáticos lá no Egito. Então, ele foi colocado como vice-rei. A palavra é Mishneh Lamelech, o segundo do rei. E também tomou um nome, talvez em egípcio, ou talvez em hebraico, Avrech. Avrech quer dizer, uma tradução que dá no Av, quer dizer pai. Irech seria tipo uma palavra usada também no idioma indo-europeu, como se fosse reino ou rei. É o que chamavam na Alemanha de terceiro Reich, ou então Reich, ou Reich, como chama aqui em português. Então seria isso, o pai do rei, ou então o pai divino. De fato, a gente encontra isso na literatura, quando você estuda sobre o Egito, essa figura do pai divino. Era uma pessoa que tinha uma importância muito grande dentro do palácio do faraó. Aí o José acabou se casando, uma leitura literal de ver que se casou com uma mulher egípcia, a Senat, Bat Potifera, Kohen On. Então, a Senat seria também um nome egípcio, Nat é uma divindade egípcia que representava o céu, e seria como aquela dedicada ao Deus céu. Filha de Potifera, Poti quer dizer aquele que serve dentro de um templo ou dentro de uma casa, Fera, da casa de Ra, o Deus Ra. Kohen On, que era o sacerdote desse lugar chamado On. Daí o José, a partir daí, teve os seus filhos, Efraim e Menashe, como a Torá relata, e dessa maneira galgou o topo, digamos assim, tá certo? Lá no reino do Egito. O que ele fez lá? Bom, aí ele organizou o Egito para que, de fato, tivesse uns anos de provimento do alimento, armazenando os grãos e outras coisas mais, e quando chegasse os 7 anos de vacas magras, o Egito estivesse preparado. Bom, aí chegou os anos realmente das vacas magras, e quando as pessoas foram perdendo dinheiro para a situação, então eles só tinham que comprar o que fosse o que o rei tinha para oferecer. E assim ele foi vendendo. Quando acabou o dinheiro das pessoas que não tinham mais o que vender para comprar, eles estão vendo agora as suas terras. Então foi aí que o faraó adquiriu quase todas as terras, que era da população, ficou pertencendo ao faraó. Mas ele disse, não mexam com a terra dos Kohanim, ou seja, dos sacerdotes lá do Egito. E a gente viu semana passada o porquê que o José teve essa deferência para com os sacerdotes do Egito. Foi justamente naquela situação em que o José foi acusado pela mulher do Potifar de estar agredindo-a, ou então violentando-a e assim por diante. Então, ele seria morto. E, no entanto, ele teve uma pena leve, foi só preso. Só preso. Aí, diz os comentários, por que ele foi só preso?
já que ele era acusado de um crime hediondo. Então, foi dito que quando ela estava com a roupa do José na mão dela, e ela apontou para o que seria o crime que o José tinha cometido, ela mostrava que estava suja ainda a roupa do José, a sujeira do próprio José. E aí os sacerdotes acabaram botando isso perto do fogo e viram que ela chamava que era a sujeira do faraó, do José, melhor dizendo, era, no caso, uma clara de ovo. Então perceberam que a mulher estava enganando. Então, aí, para não matar o José injustamente e não deixar o Potifar em situação também vergonhosa, bora prendê-lo. Prender o escravo, prender. E assim prenderam José. Quando José saiu, ele virou o vice-rei do Egito, então ele teve a dignidade de realmente reconhecer o benefício que ele teve dos sacerdotes lá do faraó. Bom, e ele recebeu um outro nome egípcio chamado Safenat-Paneah. Safenat-Paneah. Aqui também nós temos a situação de interpretação desses nomes. Se o nome foi colocado para o hebraico, com a palavra de Safenat, a palavra de Safon, que é o norte, que norteia, a palavra Matspun, que é o que está escondido aqui, a consciência. Tem a palavra de Safun, que é usada na Haggadah de Pessah, quando você esconde aquilo que vai para a Ficomã. Então, tudo isso, as palavras têm o mesmo sentido. Então, Safenat seria aquilo que está escondido. Paneah seria uma palavra que hoje no hebraico é utilizado como decifrar. Lefaneah. Então, aquele que decifra as coisas ocultas. Isso seria o nome se a gente fosse hebraizar o nome que o faraó deu para o José. Se a gente for fazer outro tipo de estudo e verificar, bora ver se essa palavra existe no egípcio antigo, bora ver. Então, em cima desse estudo, tem algumas teorias dizendo que seria isso, e tem quem diga que esse nome seria uma divindade egípcia chamada Tefnet, ou Tefnat, que é o deus da umidade, o deus da chuva. Então, como estava tendo a seca lá no Egito, e o José estava dando a solução, então ele foi chamado do deus que ia trazer a chuva lá para o Egito. E Paneah é aquele símbolo, que é um círculo e um Tzinho embaixo, que representa o dono da vida. Os faraós usavam isso, e assim a representação de certos deuses também usavam esse negócio. E até foi encontrado, já lá em Israel, na época do rei Ezequias, também dentro do símbolo dele aparece esse símbolo também lá. Então, usado também pelo rei de Israel lá. Então, esse símbolo representava a vida. Então, Safenat Paneah, o deus da umidade, que é o chefe, que é o dono da vida. O dono da vida. Então, esse seria o nome que José recebeu lá. Bom, a gente vê outra coisa também, que quando o José se tornou lá o vice-rei do Egito, tá certo? Ele começou a defender o Egito, tá certo? E os lugares ao redor, todo mundo teve as consequências da carestia, da falta de chuva, da seca, a falta de alimento. E aí fez com que os povos de Canaã descessem até lá. Entre eles estava também os filhos de Jacó. Aí o José reconhece. Eles não reconhecem o José. Você percebe que são meus irmãos. Meus irmãos aqui. Aí o José não fala com eles em hebraico. Então, relata, tem um intérprete que traduz. Um fala em egípcio, um fala em hebraico, um fala em hebraico. E o Talmud diz que esse intérprete seria o próprio filho do José. Esse é um comentário também. Bom, aí o José tenta saber, de fato, se os seus irmãos já estavam com aquela mesma ideia que tinham antes, quando o venderam. Então, ele queria se assegurar disso. Então, foi quando ele falou duramente com os seus irmãos, tá certo? E na pergunta, como você tem pai, na verdade, vocês estão aqui para espiar a terra, vocês são espiões. Vocês foram falando, não somos espiões, vamos de Canaã, estamos com fome lá. Nosso pai está mais velho e ficou um irmão nosso. Foram falando, e com isso, Deus chamou José. Vocês têm um irmão lá? Então, traga o irmão de vocês aqui. Ah,
Então, se você não quer provar que vocês não são espiões, tem que trazer o irmão irmão de vocês que estão falando. Aí, eles foram obrigados a voltar para lá. Deixaram como refém o Shimon. Aí eles voltam lá para a casa de Jacó, dizendo: olha, só vamos ter a comida se de fato te levar o nosso irmão menor. Mas é daqui a gente vai ver aquele comentário sobre a questão que envolve o nome de Deus. Olha, eu vou pegar aqui com vocês na Perachal que fala sobre isso. O José fala com esses seus irmãos, tá certo? Fala duramente com eles. E eles voltam lá para a terra de Canaã para falar com Jacó. Quando eles voltam, aí eles contam: pai, falamos com o chefe lá, tá certo? E ele falou muito duro com a gente. Falou muito duro com a gente. Bora ver aqui qual é a passagem que fala sobre isso. De Ben Raish, Adonai Haaretz, Itano Kashot. Vai ter notando. Kimra, Gelim et Haaretz. É o versículo 30. Versículo 30 do capítulo 42. 30, 42. Olha o que diz aí o capítulo 30. Vou ler agora no português. Falou o homem, o Senhor do país, duramente conosco, e tomou-nos por espiões do país. Aí eles disseram: somos sinceros, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, não está, o menor está hoje com o nosso pai na terra de Canaã, e assim por diante. Mas a palavra aqui, ó, de Ben Raish, Adonai Haaretz, Itano Kashot. Olha, aqui a gente vai perceber o uso do hebraico para indicar grandeza, Então, de Ben Raish, falou o homem, um homem, que no caso era o José. Adonai Haaretz, Senhor da terra, que está no singular. Só que a palavra Adonai, ela é plural. A palavra Adonai é plural. É um plural que ele está aqui contraído. Ou seja, eu poderia usar Adonim Haaretz, Senhor da terra, ou então usando as duas coisas, eu tiro o mem e fica Adonai Haaretz. Então, daqui que tu vai aprender que o nome do Eterno, quando você fala o nome Adonai, é um nome que está no plural igual a esse daqui. É um plural que representa grandeza. Então, se o homem daqui da terra torna-se um chefe poderoso, no caso, um rei, ou um imperador, ou um tipo faraó, ou um tipo José, ele é chamado também de Adonai, ou seja, de Adonai, em outras palavras, no plural. Que apresenta esse poder. Então, nada mais certo do que usar essa mesma palavra para o Rei dos Reis, para Deus. Mas também é usada essa palavra não só para o nosso Deus verdadeiro. Qualquer outro Deus é usado o mesmo plural. É o exemplo que eu já falei algumas vezes a respeito de Sansão. Quando Sansão foi preso pelos filisteus, os filisteus o cegaram e o botaram para ele mover aquela pedra de Mó. E disseram: Mahar, Hag, Leloheno. Amanhã será festa para o nosso Deus, mas no singular. E a palavra é a mesma. Então a gente percebe que a palavra é utilizada no sentido de representar uma grandeza. Como a palavra Deus, ou a palavra divindade, para a gente entender, representa uma grandeza, isso vai na consciência de cada povo. O povo acredita que aquele Deus dele é o Todo-Poderoso. Então ele é chamado também uma palavra. Então a palavra Elohim está nesse mesmo sentido, é um plural que representa grandeza, que representa uma soberania, que representa um poder grandioso. Isso é utilizado não só para Deus, mas também como uma pessoa que esteja tendo esse mesmo tipo de poder. Então, a gente não pode tirar daqui conclusões, como, por exemplo, o cristianismo fala: tá vendo? A palavra Elohim é plural. Se é plural, é a Trindade. 3 em 1. Eu me lembro que a vez eu brincava, eu estudava, né?
Eu dizia para meus amigos, mas não pode estar dizendo que Deus é uma caixa de som, 3 em 1. Tinha aquelas caixas de som que era 3 em 1, então eu não podia estar dizendo isso. Aí ia explicar justamente essa, mas eles se apegavam nesse texto que falava, mas Elohim é plural. Tá? Aqui. Tem que ver os textos e verifica mais adiante, tu vê que é da própria linguagem. A linguagem usa isso. E não só para Deus, não só para o Deus verdadeiro. Aquela história, por exemplo, daquela feiticeira que o rei Saul procurou para chamar o profeta Samuel. Aí ela chama, e eis que ela vê um vulto subindo da terra, tá certo? Ela chama esse vulto de Elohim Olim Minahadamá. Usa o mesmo termo Elohim, que representa algo fora desse mundo aqui, que é uma grandeza, e é usado o plural, por uma pessoa só, uma coisa só. Então, esse que é o significado dessa palavra aqui, que a gente tira justamente do José. Tiber Raish, Adonai Haares, Itano, Cachorro. Onde tem outra palavra parecida com essa, que vocês podem procurar também? É no capítulo 19 de Isaías. Lá o profeta Ishayahu fala uma profecia contra o Egito. Lá ele fala que teria um ditador, ou seja, um duro, né, governante no Egito. Então está lá no hebraico. Adonim Cachê. Cachê quer dizer duro. A palavra cachoto está aqui nesse nosso versículo. E a palavra Adonim, que lá está justamente com meme no final. Adonim. Sem estar contraído a palavra. Então daqui a gente vê, seguramente, que de fato era o uso do plural, é nesse sentido aí. A gente vai ver também essa palavra Elohim, nesse mesmo uso, que é o uso que foi utilizado já no livro de Êxodos, em relação a Moshe, Moshe em relação a Aharon. E o Aharon seria boca, lepê, enquanto que Moshe seria Elohim, ou seja, que ele seria o chefe dele, Elohim para ele. E a mesma coisa aconteceria em relação a Moshe e o faraó. E Moshe seria Elohim, le faraó, ou seja, de chefe do faraó. Então a palavra Elohim tem esse aspecto que representa esse poder justamente, poder. Tá, agora, de onde a gente pode provar de onde vem a palavra Elohim? Vem a palavra Elohim. Elohim é uma palavra que ela vem da sua origem, da palavra El. El. El, Aleph, Lamed. Aleph, Lamed. Enquanto que seria Aleph, Lamed, Re. Que chamam de Elohá. Seria o feminino dessa palavra El. E onde está a palavra El? A palavra El tu encontra, entre outras coisas, na história de Jacó. Quando ele sai da casa de Labão, e ele praticamente foge da casa de Labão. E quando ele foge da casa de Labão, sem ele saber, a mulher dele, a Rachel, toma aqueles ídolos do pai dela. Bom, aí o Labão também sai perseguindo, no caso, o Jacó. Olha o que ele diz aqui. Quando ele encontra, certo, o Jacó, olha o que ele vai dizer aqui. Yesh leeli adi laasot lecha ra. Eu tenho poder em minha mão, ou seja, ele yadi, poder em minha mão, de fazer mal para ti, porque tu me roubaste. Ele está dizendo isso, que tu me roubaste. Então, a palavra ele, como é provado aqui, tá certo? Quer dizer poder. Então, Elohim está usando esse poder grande, um poder assim enorme. É como a gente tem no português a questão do aumentativo. Por exemplo, uma coisa, alguém é gordo. Gordo pode ser 100 quilos, gordo. Mas uma pessoa é um gordão.
Um gordão, eu vou entender que alguém de 140 quilos, 50 quilos, é um gordão. O hebraico não tem aumentativo. Então, como é que eu vou dizer um gordão se não tem aumentativo no hebraico? Aí se usa o plural. Se usa o plural. Eu vou dizer, então, shamen quer dizer gordo. Shamenim, gordos. Shamenim, gordos. Então, essa pessoa gordo é um gordão. Isso acontece também com aquela criatura chamada de Behemoth. Ouviram falar? Se fala aqui no livro lá de Deuteronômio, acho que na Perachá lá de Razino, se fala em Behemoth. E também se usa esse mesmo termo lá em Jó. Lá em Jó, no capítulo 38, 39, 40, que fala do Leviatã e fala do Behemoth. O Behemoth é como se fosse um animal grandíssimo. E Behemoth é o plural de quê? De Behemá. Behemá é animal, Behemoth é um animalzão. Até usado o plural. No português, a gente usa o plural nesse sentido só em relação às alturas, quer dizer, muito alto, e tem as profundezas, quer dizer, muito profundo. No hebraico se utiliza muito a questão do plural para indicar essa situação de grandeza. Então, Deus está nesse sentido aí. Então, é o poder, quer dizer, o poder que tinha o nome de Deus Elohim. Então, o José, ele se tornou esse poderoso lá no Egito. Ele fez um teste com seus irmãos. E ele queria saber o que ia acontecer agora. Será que os irmãos iam enganar o pai dele novamente? O que ia fazer? E aí aconteceu. O pai ficou muito preocupado. O que vocês foram falar que a gente tinha uma família? Não, ele foi perguntando, pai, a gente foi falando, a gente não sabia que ele ia fazer isso. Ah, tá bom. Aí aguardaram um pouco. Aí o Reuben, que era o filho mais velho, ele disse, não, pai, deixa eu levar o Benjamim, se por um acaso eu não puder guardá-lo, então a gente for perder ele lá no Egito, o senhor pode matar meus 2 filhos. Quer dizer, aí o pai dele disse, mas meu filho não é muito normal. Como é que eu vou matar meus netos? Como é que eu vou me consolar dos meus filhos matando meus netos? Aí assim ele deu bem. Bom, até que o Judá tomou a atitude de ser, de fato, como se fosse um fiador. Não, pai, eu lhe prometo que eu vou levar o seu filho aqui, meu irmão menor, e sou fiador que eu vou trazê-lo de volta, custe o que custar. Então, nessa atitude do Yehudá, o pai permitiu, então, que eles descessem ao Egito com o objetivo de trazer comida de lá. Então, eles voltam, em toda uma situação, você vai ficar para a próxima perachá, a questão do que acontece de fato lá, da tramóia que o José faz, de colocar uma taça na mochila lá do Benjamim, e assim, pensar que ele tinha roubado. E aí, o que acontece nesse momento? É quando o Judá toma atitude, não, nós seremos escravos do faraó, não só o... Bom, isso é um teste. Isso é um teste que José fez. Aqui a gente já percebeu o seguinte, nós temos que ter na vida uma questão que chama-se honestidade. Então, quando a gente tira na nossa vida algumas falhas, a pergunta é, eu vou ter credibilidade mais adiante de ter um nome que eu possa dizer, olha, eu vou fazer isso, mas se eu não, no começo eu não fiz. Então, essa desconfiança que aconteceu com os irmãos. Ver como é que eles teriam agora uma credibilidade de fazer aquilo, se no começo os já sabia que eles tinham feito o que fizeram com ele. Então, é o que diz justamente o rei Salomão, né? E fala assim, Tov Shem Shem Tov, Yom Hamavet, Yom Hivaledor. Mais vale os melhores óleos perfumados, não, mais vale um bom nome, os melhores óleos perfumados. E o dia da morte é preferível ao dia do nascimento. Ou seja, quando a gente nasce, a gente faz uma festa enorme. Mas a gente não sabe que a pessoa vai ser. O certo deveria fazer uma festa enorme quando a pessoa morre. Nossa, a pessoa fala, uma pessoa grande, olha aquela frente aqui, ali, tudo mais.
Praticamente que a gente não tem uma capacidade emocional para isso. Mas, do ponto de vista racional, assim que deveria proceder. Então, o que importa é você ter esse bom nome. Esse bom nome você vence somente com uma boa conduta. A palavra halachá e a palavra halihá, que tem a ver com conduta, representa justamente isso. É quando a gente vê, por exemplo, que onde Deus diz para Abraão, lech lechá, vai, uma terra que eu te mostrarei. Então, a palavra lech lechá, lech é lamed chaf, lamed é 30, chaf é 20, dá 50. Outra vez, lechá, lamed chaf, 50. 50 mais 50, 100. E 100 a gente chega no Salmo número 100, do rei Davi. Ele fala lá, Mismor letodá, hariu lashem, kol haaretz. É um salmo de agradecimento. Alegrem-se a Deus toda a terra. Aí tem uma pergunta, mas como é que eu posso alegrar a Deus toda a terra? Justamente com um bom comportamento. E como se dá o bom comportamento? Que é a conduta, chama-se halihá. De halihá chega aonde? Em halachá. Então, na própria frase do Salmo, diz Hariu Lashem Kol Haaretz. Hariu começa com rei, Lashem é um Lamed, depois Kol é o Raf, Haaretz, rei, Halachá. Então, é dessa maneira, através da Halachá, que se chega realmente na conduta que tu vai alegrar a Deus. Então, o que é a minha conduta? Eu tenho que saber aquilo que é importante eu fazer para servir a Deus. Vou dar pequenos exemplos. Estamos em Hanukkah agora, por exemplo. Então, como é que eu devo fazer para alegrar a Deus em Hanukkah? Hanukkah, estou me lembrando da festividade de um fato histórico que aconteceu, que destruiu o povo de Israel, não só da parte física, mas principalmente na parte intelectual ou na parte moral, na parte espiritual do povo de Israel. Então, eu vou lembrar agora esse evento. Então, eu acendo a Hanukkah na minha casa, eu acendo na sinagoga, ou posso acender, tem em lugares públicos também. Quanto objetivo é que eu vá anunciar a todos esse milagre que aconteceu em Hanukkah. Mas qual o objetivo? De mostrar a minha conduta perante Deus. Com todo o exemplo que Deus quer do povo, é como falou lá em Êxodos, Mamleket Kohanim, Megoi Kadosh. Tem um reino de sacerdotes e um goi, ou seja, um povo santo. Então, como é que eu vou ser um reino de sacerdote, um povo santo, se dentro do povo tem pessoas de coração muito aquém do que se espera? Então, só através do estudo, só através do conhecimento da Torá, que eu posso elevar espiritualmente esse povo. Então, é o que se quer, é exatamente isso. Então, quando a Torá é dada para Abraão, já é um prenúncio que a gente deve ter justamente essa halachá na base do nosso comportamento. Outra situação, ao colocar tefilim. Eu compro meu tefilim, boto tefilim durante a oração matinal, posso botar durante o dia inteiro, certo? Da mitzvah do tefilim. Só que o tefilim é uma caixinha que fica aqui no braço, e essa caixinha lá dentro tem um pergaminho comprido e tem 4 porções, 4 parashiot da Torá. E quais são essas 4 parashiot? As 4 parashiot que falam da mitzvah do tefilim. São 2 porções lá em Êxodo, da Parashá Bechalach, uma porção na Parashá de Beit Hanan e a outra porção na Parashá Ekev, lá em Devarim. Aí eu boto um pergaminho somente. No tefilim da cabeça, eu tenho 4 pergaminhos e cada um contém uma porção. Pergunta por que é diferente? Por que o do braço tem que ter um pergaminho grande com as 4 parashiot e no da cabeça cada um é um pergaminho? Porque eu vou ver o que diz o texto. Lá diz, Verraiá leot abiadechai, será por sinal no teu braço.
Por sinal, então, é no singular. Ulitotafot. E como adornos, digamos assim, entre teus olhos, então está no plural. Então, por sinal, que é o singular, basta um pergaminho. E por adornos, são 4 pergaminhos. Então, a caixinha do tefilim da cabeça, você vai perceber que ela está dividida. Cada uma delas contém justamente um pergaminho. Então, tudo isso é a halachá, ou seja, a minha conduta perante Deus. E como é que eu escrevo essas 4 parashiot no pergaminho? Bom, o mais simples é ver cronologicamente. A primeira perashá que aparece na Torá, qual é? É essa é a primeira que tu escreve. Qual é a segunda? É essa, a segunda que tu escreve. Terceira e a quarta, acabou. Ah, mas não é bem assim. Todo mundo gosta de discutir. Aí outra opinião, não. Tem que escrever o tefilim da mesma maneira que você acende uma menorá. Uma menorá. Como era acesa a menorá no templo, então se diz que ele era acesa a menorá convergindo para o centro. São 7 braços, tá certo? Não tinha 1, 2, 3. Aí tu ia final daqui, 7, 6, 5, e a quarta acendia por último. Está vendo? Assim também tu deve fazer com o tefilim. Tu escreve a primeira, escreve a segunda, mas depois tu escreve a quarta e depois a terceira, convergindo para o centro. Aí tem 2 tipos de tefilim. Tem o tefilim mais comum, que é esse vai numa sequência de 1, 2, 3, 4, que é o de Rashi, que é conhecido. Tem o tefilim, que é o de Rabbeinu Tam, que é 1, 2, 4, 3. Então, essa aqui é a diferença que a gente vê do como é que eu devo servir a Deus. Agora, o que eu devo usar? A halachá é muito claro, vai usar aquele tefilim de Rashi. Mas eu quero usar também esse de Rabbeinu Tam. Tá, você pode usar, mas você deve usar de uma maneira que ninguém veja, para que não pareça, chama-se em hebraico Yurra. Yurra é tipo uma soberba. Ou seja, tá vendo? Eu sou uma pessoa bem religiosa, eu boto 2 tefilim. E quando tu bota só um, tu está perdendo. Então, tem que ter uma maneira de como servir a Deus, para que isso não suba na tua cabeça e tu pensar que tu é alguém importante perante Deus. Já que ninguém é importante perante Deus. Ninguém é importante perante Deus. Diferentemente das mitologias, ou das religiões antigas e até das atuais, fora o judaísmo, a gente vai fazer uma diferença básica em relação ao sacerdócio. Nos outros povos, na mitologia, o sacerdote tinha, digamos assim, um poder sobre o Deus tal. Então, o fiel chegava e dizia, eu quero tal coisa. Aí o sacerdote, não, vem na hora tal que eu vou controlar aquele Deus para ele fazer isso para mim. Então, no sacerdote judeu, ou seja, na casa de Israel, não tinha poder nenhum sobre Deus. Ele tinha sim que fazer o pedido de perdão em nome dele, em nome do povo, tá certo? Mas só isso. Ia depender de Deus dar o perdão ou não. Então, essa que é a diferença. Nós não temos como manipular Deus. Manipular Deus. Então, essa que é a diferença. Então, nós temos que somente servi-lo. E o que vai demonstrar que estou servindo bem ou não é o próprio coração. E Deus, de fato, conhece. Então, nós temos a questão do tefilim dessa maneira. E assim, tu tens a questão do talete. Como é que eu devo usar o talete, tá certo? Como é que eu devo botar o talete? Uns pegam o talete, botam ele aqui assim, aí vira uma parte e vira outra. Aí o Talmud escreve. Como é que eu faço? Chama-se ituf, em hebraico. Eu faço isso ituf, que é o enrolar. Igual ituf ismaelim. Igual enrolar que os ismaelitas fazem. Tem quem diga, não, isso é falado em relação aos mitzvot de avelut, de luto. No passado, enlutado, tinha que se enrolar nisso também. Então, eles fazem se enrolar igual dos ismaelitas. De modo que muitos judeus do Marrocos e o próprio Shulchan Aruch não manda que a gente se enrole no talete. Você bota o talete na sua cabeça, assim, direto, igual como você bota uma toalha. Você não vai se enrolar. Ou então, igual como o Cohen bota, quando eu fazer a bênção. Aí tu bota isso aqui assim, não te enrola com ele, diz a berachá,
depois tu abaixa ele no ombro. Então, isso chama-se halachot. Existem muitas discussões entre fazer dessa maneira ou de outra maneira. Assistindo uma vez uma palestra daquele rabino famoso, Rabi Amnon Yitzhak, hoje a gente pode encontrar até pela internet, é um rabino que tem um visual assim, de um judeu do Iêmen, e ele foi indagado por alguém, e ele disse, mas como é que isso pode ser a vontade de Deus, se a gente ouve milhões de interpretações, de ensinamentos, um sabe diz uma coisa, outro diz outra coisa, e às vezes não está convergindo com ele, ou às vezes até contra o que ele está dizendo. Como é que eu posso entender que isso é de Deus? Aí o rabino deu a seguinte explicação. Eu disse, não, peraí. Isso é igual uma pedra. E essa pedra foi quebrada. E cada um ficou depois com um fragmento. Então nós temos que reunir essa pedra de novo para a gente ter uma lei estabelecida. O que estava se referindo aqui? Ao Supremo Tribunal Rabínico, ou seja, ao Sanedrim. Quando você tinha o Sanedrim via a situação do povo de cada geração, de olha, agora devemos fazer dessa maneira. Se mais se aplica dessa maneira. Quando o Sanedrim foi desfeito pela própria dispersão que o povo teve no ano 200, 300, essa era, então ficamos esfacelados. Então, um rabino lá no norte da Europa falava uma coisa, o outro lá em Sibéria falava outra coisa, então ficava diferente. Mesmo assim, ainda temos uma base. A gente percebe quando você vai estudar, tá certo? Que tu tens uma folga, mas uma base. Não estão aqui, eu estou aqui, mas estão dentro desse quadro. Então, isso aqui compõe o que é chamado de halachá. Vou dar outro exemplo para vocês. Tem uma oração chamada Kadish. O Kadish é a oração que é uma palavra Kadish, que é em hebraico. Kadish está em aramaico, a pronúncia, e Kadosh é em hebraico. Quer dizer, uma coisa santificada. Então, eu faço uma leitura da Torá. Então, eu digo um Kadish. Ou seja, eu faço uma santificação do nome de Deus. Aí eu escuto alguém dar uma preleção de Torá. Quando acaba, fazer a santificação do nome de Deus. Um Kadish. Depois de um certo tempo, foi utilizado isso uma pessoa que perdia parente seu. Então, naquela tristeza dele, ele ia mostrar uma resignação e ia também dizer um Kadish. E daí começou a ser utilizado para os enlutados. Alguém perde um pai, uma mãe, ou uma pessoa que tem que ficar de luto, e vai passar praticamente um ano dizendo essa oração Kadish. E qual é a parte principal dessa oração Kadish? A parte principal dessa oração Kadish é uma frase que diz assim, a gente vai respondendo amém algumas vezes e chega num pedaço, amém. Erre, Shemer, Rabá, Mevará, Lealam, Ulalmei, Amayá. Até aqui é a base da resposta desse Kadish. Por que até aqui? Até aqui vai completar 28 letras. 28 letras. E 28 no hebraico dá Kaf, Het. Kaf é 20, Het é 8. E Kaf é a palavra Kor. Kor quer dizer força. Então, se alguém responde com toda a sua força, ou seja, com toda a sua intenção, essa frase, então ele está fazendo louvor a Deus publicamente. E essa frase seria uma frase em aramaico, seria mais ou menos assim, Yehi Shem Hashem Mevorah Me'atav Adonam. E seja o nome do Eterno abençoado para sempre, em outras palavras. É uma frase que praticamente em Daniel aparece essa frase em aramaico. Então, essa frase que era utilizada assim. Mas outros dizem, não só devo falar as 28 letras, que são essas 7 palavras, eu devo dizer as 28 palavras. Então, eu devo continuar. Erre, Shemer, Nabá, Mevará, Lealam, Mei, Almaiá, Itbará, Beistabá, Beitpaar, Beitromam, Beitnasser, Beitadá, Talet Halal, Shemer, Dekudushá, Berik Hu, Leilá, Min, Kol, Birchatá, Shiratá, Tuj, Bechatá, Benehamatá, Damirano, Beamatá. Então, aqui dá 28 letras, 28 palavras. Então, em vez de eu dizer as 28 letras, eu digo 28
palavras. Só que quando eu digo as 28 palavras, no meio delas, quando o Hazan está dizendo, chega uma parte que eu tenho que responder amém. Então, se eu conseguir dizer mais rápido do que ele, até eu poder chegar naquela parte que eu responder amém, então eu digo até o final, e quando antes dele acabar aquela parte de amém, eu digo amém na parte que ele chegou. Mas digamos que já tinha chegado no amém, eu ainda estou dizendo 28 palavras. Eu vou perder aquele amém? Então, aqui tem uma diferença também de comunidade para comunidade. Comunidade de judeus que viviam no Marrocos seguiram a opinião de um sábio chamado Israel Yaakov El-Ghazi, que foi rabino-chefe de Israel no século XVIII, 1750, mais ou menos. E no livro dele, Shalom Tzibur, ele fala dessa situação e diz, não, se o Hazan, ou aquele que está dizendo o Kadish, de uma maneira rápida, e tu não vai ter condições de responder até o final, assim tu vai perder o amém, então tu não responde até o final. Tu diz as 28 letras e continua. E continua. Itbará, Istabar, Itbaar, Itromam, Itnasser, Lev, Halal, Shemed, Puxab, até aí tu para. Aí quando chegar o Hazan lá, ou quem está dizendo Kadish, esse pedaço, tu fala amém. Bom, aí tem outras opiniões. Não, não. Tu pode até perder esse amém. Mas é importante que tu diga as 28 palavras inteiras. Então, aqui vai importar qual é a tua origem. Ah, meus pais moravam em tal lugar lá. Como é que eles usavam lá? Mas eles seguem essa opinião deste sábio, assim. Então, assim você deve seguir. Então, os anusim, por exemplo. Os anusim, aqueles que vêm do Brasil em geral, pode até ter brasileiro que não é anusim, tá certo? Veio de uma outra origem, tudo mais bem. Então, antes de falar dos anusim, fala assim, uma pessoa que se converte, ela vai ter que escolher qual é a origem que ela quer seguir. Ah, eu quero ser Ashkenazi, do judeu que mora na Polônia. Como é que a gente segue lá? É dessa maneira. Então, segue dessa maneira. Não, quero seguir os judeus que eram do Iêmen. Como é que eles seguem lá? Dessa maneira. Então, segue dessa maneira. Ah, os judeus sefaradi, mas sem ser do Marrocos, é lá da Síria. Como é que eles seguem lá? Dessa maneira. Então, você escolhe. Já os Anusim, como os Anusim têm uma história de judeus que vieram da Península Ibérica, e essa história se mistura com os judeus que foram para o Marrocos, então tem uma relação mais estreita. Aí, de uma certa maneira, deve ser utilizado o que fala justamente os judeus do Marrocos. Isso se aplica também, uma pergunta que me fizeram a respeito da Hanukkah, aquela elétrica. Será que eu posso acender uma Hanukkah elétrica e dizer a bênção sobre ela? Bom, que falam os sábios. Uns são contra, acham que tu não cumpre a mitzvah ao acender uma Hanukkah elétrica. É uma opinião, tá certo? Mas tem sábios que acham que tu pode sim cumprir a mitzvah. Então, quem são esses sábios que acham que tu pode cumprir a mitzvah? E o motivo que ele te dá faz sentido com a lei? Ah, faz. Então, vai ver. Então, nós temos um sábio do Marrocos chamado Yosef Messas, ou Mechash. Ele escreveu no livro dele, eu tenho aqui em casa, muito claramente. Ele foi perguntado, ele disse, não, pode acender sim lâmpada elétrica. Tu prepara a tua Hanukkah e bota a lâmpada elétrica. Enrosca na hora, ou tu bota aquele acendedor do liga e desliga, e acende. E dessa maneira, estás fazendo o que se chama de propagação do milagre de Hanukkah. Qual é o objetivo de tu acender aquelas velas de Hanukkah? Fazer a propagação do milagre. Então, na época que foi feita a primeira vez lá, era com azeite puro, de oliva. Depois de um tempo, o mundo foi evoluindo, se faz agora com vela de cera. Ah, tá bom, evoluiu. Agora chegamos à eletricidade. Tu fala eletricidade. Aí alguém me mandou, tá certo? Perguntando com sinceridade. Mas, rabino, não tem outros rabinos que dizem que não é correto acender de uma Hanukkah elétrica? Tem, logicamente. Aí é importante saber a nossa origem. Se eu sou do Marrocos e tem de ser rabino como estabelece normas, aqui, ó,
Isso aqui chama-se em hebraico Bar Samcha, é aquele que tem apoio de halachá, um apoio halárrico. Então, ele falou aquilo que é estabelecido como uma norma. Mas não foi só ele, basicamente. Mas ele, como no caso, importando a judô. Então, a halachá é algo que eu devo procurar nas fontes para saber como eu devo cumprir, de fato, uma lei referente ao cumprimento de algo dessa maneira ou dessa maneira. Então, essa aqui é a importância. Eu vou deixar aqui aberto as nossas perguntas para a gente ver o que a gente pode elucidar sobre essa questão do que foi feito lá no Egito com José e a questão do comportamento, essa conduta, essa halachá. Como é que a gente tem isso no nosso dia a dia? Rabino, boa noite. Boa noite. Vou começar de novo. Tá bom. É interessante quando o senhor falou aí sobre essa questão da halachá, sobre a Hanukkah. É muito interessante porque quando eu já estive em Israel, tive o prazer de ir, de conhecer, fiquei 30 dias lá e eu passei vários shabats lá, alguns shabatotes, e aí então eles não desligam o elevador fica constantemente para em cada andar, ninguém fica apertando o botão e tal. Quer dizer que uma centelha elétrica para eles é fogo, não é? E se nós temos que acender a Hanukkah com fogo, por que não pode ser com uma centelha elétrica que ela representa também fogo? É uma grande pergunta. Não é? Uma grande pergunta. Então, quer dizer, são parâmetros muito... Claro, parâmetros verdadeiros. São parâmetros verdadeiros. Se você está proibindo isso, alegando que isso é fogo, então o inverso também pode ser aplicado. Eu não acendo o fogão no Shabat, se eu posso apertar o botãozinho lá, ele vai dar a centelha. Exatamente. Fogo. Então, se a centelha ela representa o fogo, então eu posso acender a Hanukkah com fogo, com a... Claro. Da mesma maneira, por exemplo, aquela vela, o fogo da Havdalah. Sim. Já que diz que isso aqui é fogo, eletricidade, então eu devo fazer a bênção do fogo aqui na eletricidade, na lâmpada. Está correto. É um pensamento. É uma das maneiras dos sábios que acham diferentemente essa ideia, de falar, tu prova por A mais B, a eletricidade, de fato, não é fogo. Não é. Até prova que tu não podes fazer, então, a bênção do fogo nela. Então, aí muda totalmente de figura essa questão. Mas, já que o senhor abordou esse tema, a gente, logicamente, não está aqui para solucionar todos os problemas, mas a gente vamos comentar sobre ele. Questão da eletricidade. Eletricidade em Shabat. Como é que ela se dá isso em Shabat? Bom, quando ela surgiu, no início metade do século XVIII, XIX, século XX, tá certo? Os sábios que nessa época tiveram que dizer, isso é proibido, isso é permitido, como é esse negócio? Bom, numa certa época ainda tinha aquela questão de botar muito carvão para gerar energia para ter eletricidade. Tinha aquela queima de carvão, sabe? Mas as coisas foram mudando. Eu tinha aquelas lâmpadas com aquele filamento. Sim. Que incandesce, tá certo? Esse é um tipo. Mas agora tem a fluorescente. Agora tem LED. É a mesma coisa? A gente vai ver que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Bom, então, uma conclusão geral. Logicamente tem variações aqui. Mas um consenso mais geral, assim. A eletricidade, ela não é fogo. E, portanto, ela não é proibida pela Torá. Ou seja, deoraita. Ela é uma extensão da lei, uma cerca da lei, que a gente pode dizer produzido pelos sábios. É derabanan. Alegando várias coisas aqui. Porque o espírito Shabat, tu pode perder se tu deixar que a eletricidade é permitido, e tu vai assistir televisão, vai ouvir rádio. Isso é um aspecto. Mas a questão aqui é, de fato, o que é proibido? Então, é assim, a eletricidade ela é proibida pelos sábios, e
E sendo pelos sábios, ela tem um peso menor do que uma proibição pela Torá. O que isso indica? Isso indica assim, quando porventura você precisar de fazer uma mitzvah, e para fazer essa mitzvah você tem que transgredir essa lei de Rabanan, então aí tu tem algumas permissões. Eles chamam de fazer Leshem Mitzvah. Vou dar um exemplo assim, fáceis, que acontece no dia a dia. Alguém mora no 10º andar de um prédio, e a pessoa não é tão nova assim para poder estar subindo e descendo o prédio dela. Chega Shabbat. E não tem elevador de Shabbat lá, como o senhor falou lá em Israel. Tem um elevador que... Aí não tem. Exatamente. Mas aí eu tenho que ir na sinagoga, certo? Uma mitzvah ir na sinagoga é uma mitzvah. Não quer rezar lá com os outros irmãos é uma mitzvah. Ouvir a perachá é uma mitzvah. Então, se para eu fazer essa mitzvah, eu tenho que transgredir uma lei de Rabanan, dos sábios, então aqui tem algumas permissões. Como é que eu posso transgredir, digamos assim? Primeiro, através de um não-judeu. Não-judeu vem, aperta para mim, e eu me utilizo dele e vou para a sinagoga. Ou então, na ausência desse não-judeu, ou até por princípio sem o não-judeu mesmo, eu posso fazer esse trabalho de uma maneira não usual. Maneira não usual, chama-se hebraico bechinui, ou quelachariado. Por exemplo, como é que eu acendo a lâmpada? Eu aperto o botão, tá certo? Assim, com o dedo. Então, não usual, eu devo fazer com o cotovelo. Ou então, com essa parte aqui da... Né? É uma maneira não usual. Então, com isso, eu estou... Agora, isso eu só posso fazer se é para eu cumprir uma mitzvah. Por exemplo, eu moro nesse apartamento, no 10º andar, quero ir na praça dar uma volta. É uma mitzvah dar uma volta na praça em Shabbat? Não, pode ficar na tua casa. Então, tu não pode fazer dessa maneira, da maneira usual, para dar uma volta na praça. Então, eu só posso fazer isso com a necessidade que eu tenha de cumprir uma mitzvah. Então, todo o objetivo dessas leis, certo? E até dos sábios, é que eu me lembre, sabe? Hoje é Shabbat. De uma maneira não usual. Aquela de eu não carregar coisas, por exemplo, o objetivo dela é muito simples. O Rambam escreve assim: por que eu não posso carregar coisa na minha mão em Shabbat? Ele disse: olha, tem pessoas que trabalham a semana inteira e vão descansar no Shabbat. Então elas sabem perfeitamente quando é Shabbat. Mas tem pessoas que não trabalham. Então, para ela, tanto faz ser Shabbat, domingo, segunda, terça, não trabalha. Mas eu não pode carregar. Agora eu sei que é Shabbat, eu não posso carregar. Então, uma atitude assim, simplória, algo de carregar, tu não pode carregar. Então isso demora. Então, iguala o Shabbat para todos, aqueles que trabalham durante a semana e para aqueles que não trabalham. Hoje é Shabbat. Então, essas minúcias da lei, ela tem esse objetivo de caracterizar algo importante para todo mundo. A maneira não usual de fazer algo é dessa maneira. Logicamente que a gente, ao falar isso, temos que entender todo um contexto, ver uma situação. Por exemplo, um judeu rigoroso consigo mesmo, guarda a lei, tá certo? E num certo Shabat ele ficou numa situação longe. Ele vai passar esse Shabat na casa dele. Tá bom, então. Pode ficar na tua casa o dia inteiro, mas tu acha que não tem problema com o dia inteiro. Mas você mora efetivamente lá. E todo Shabat vai ficar fora de ir numa sinagoga. Já não está mais correto. Aí estás perdendo outras mitzvot de importância maior do que essa. Então, em cima dessa questão do você direcionar o que seria importante, aí tem que saber os pesos das mitzvot. Deorai, Drabanan, e assim tu vai poder cumprir devidamente. Ou seja, o que Deus quer que a gente faça, que eu sim venha servi-lo de todo o coração, que eu sim tenha consciência e que eu faça um esforço para guardar seus mandamentos. Agora, é importante a gente saber que nem tudo aquilo que é rigoroso quer dizer que é uma coisa certa.
Vou dar um exemplo para vocês, de algo de rigor e de uma coisa mais branda. Ora, uma situação assim. A pergunta é sobre a questão do aborto. O aborto é uma coisa errada? É errada. É deoraita? Ou é drabanana? É drabanana. Bom, o que diz assim os sábios, lá no Torá, em Êxodo, fala assim, 2 homens estão brigando, e na briga, uma mulher se mete, de um deles, e ela acaba pegando um soco na barriga, e ela aborta, provocado pelo agressor. O que o agressor faz? Ele paga uma multa pecuniária, e o tratamento que a mulher possa passar, mas não paga pela vida dele. Então, ele não matou uma pessoa. Se fosse considerado como uma morte, seria, pela lei, ia ter que pagar com a vida dele. Então, daqui tu tira que o aborto, certo? Por que a pessoa não paga com a vida dele? Ah, é visto porque o aborto, o feto pertence à mãe, então, como fosse um ser só. Aí dá mais exemplos. Um chorreto fez a chequitá de uma vaca. Quando abriu, a vaca tinha os fetos de bezerrinhos lá dentro. Esses bezerrinhos são cacheiros para o consumo? Daqui no passado para o processo de chequitá? Não, são cacheiros. Fizesse a chequitá da mãe, vai ser vendido porque é um ser só. Então, parece uma coisa mais branda. Mas olha o reverso da moeda agora. Da mesma maneira, sendo assim, uma coisa branda, ou seja, que o feto pertence à mãe ainda, é um ser só. Uma mãe grávida cometeu um grave pecado. Ela matou alguém. Ou ela praticou idolatria. E ela foi condenada à morte. Tu deve esperar o filho nascer dela? Não, por essa lei, não também. Por quê? É um ser só. Então, que era uma coisa branda, agora virou uma coisa rigorosa. Então, é nesse aspecto que tem que ter o pensamento do que é a validade de uma coisa rigorosa e o que é a validade de uma coisa branda. Nem tudo tu pode ser brando e nem tudo tu pode ser rigoroso. Então, é esse equilíbrio que se quer da Torá. Inclusive, é dito que a palavra rigor chama-se em hebraico mahmir. Mahmir é aquele que é rigoroso. E mekel é aquele que é mais brando. Como eu digo, não pode ser só no lado nem só, tem que ter um equilíbrio. E a palavra marmir, certo? Marmir, aquele rigoroso, vem assim, mem, het, mem, yod, resh, marmir, que vem da palavra het, mem, resh, hamor. O que é hamor em hebraico? Ignorante. Então, aquele que quer dizer muito rigoroso e não tem esse equilíbrio, ele está sendo igual a um hamor. Então, temos que ter realmente, pensar bem, isso que os sábios, na sua grande sabedoria, dizem coisas, então, faz dessa maneira, faz dessa maneira. Então, essa avaliação que faz com que a gente possa crescer realmente como ser humano, tudo isso com o objetivo qual? De servir a Deus da melhor maneira possível. Então, essa é a questão da Hanukkah, a questão do elevador de Shabbat. Sobre o elevador de Shabbat, esse que sobe e desce automaticamente, tá certo? Tem alguns rabinos que até aí são contra. Eles acham assim, não, se você entra no elevador, uma pessoa, então tem só uma questão de uma força. Basta buscar uma questão de uma força menor lá em cima para poder o elevador funcionar. Se em vez de uma pessoa entrou 5 pessoas, então aquela força vai ser maior lá. Então, tu estás ocasionando esse aumento ou não de força. Então, tu não está tão passivo lá dentro. Então, eles acham que nem assim pode funcionar um elevador automaticamente. Uma opinião que vai contra-argumentar. Só um momento. Bom, diz assim, hipoteticamente, um elevador, ele ao cair lá embaixo, tinha um cachorro lá.
Aí entrou essas pessoas no elevador. Quando o elevador cair lá embaixo, tá certo? Ele vai ter o quê? A morte do cachorro. Se não tiver as pessoas dentro do elevador, o elevador vai matar o cachorro também? Ah, vai. Então não tem importância se tem pessoa lá dentro ou não. Então é uma contra. Então a gente, o que é bonito desse estudo é tu ver os argumentos e contra-argumentos que a gente possa crescer isso, né, em buscar coisas para a gente cada vez servir mais ao eterno Deus. Rabino, Ou não? nessas duas linhas de pensamento aí, a gente poderia classificar a questão de Hillel e Shammai como um mais brando e um outro mais rigoroso? É, exatamente isso. Em geral, as leis seguiram a opinião do Hillel, que tinha um pensamento mais brando, enquanto outras, em menor número, seguiam a opinião de Shammai, que era um rigor maior. Mas isso é importante quando foi falado da questão do Sanedrim. O Sanedrim que vai ver, conforme a necessidade de cada geração, se é melhor a gente ser rigoroso nesse aspecto aqui, mais brando ali, e às vezes, diferentemente da situação, uma situação de geração, mudar isso. Agora, tem uma regra geral, também estamos assim, Coa derretera a difa, ou seja, uma força para permitir, ela é preferível do que a força para proibir. Isso vem de uma maneira geral, né? Logicamente, cada situação é uma situação e a gente vai ver. Mas o que é importante é que dentro de cada halachá, tu vai de uma coisa rigorosa até uma coisa mais branda. Aí tu tens como te movimentar dentro desse quadro, na coisa rigorosa, da coisa mais branda. Ou seja, tu não pode deixar de fazer a coisa. Essa é a intenção verdadeira. Rabino, Ou não? voltando aqui à questão de José, ele exigiu dos egípcios, se eles quisessem o grão, a alimentação, eles tinham que fazer a circuncisão. Ora, se a circuncisão é a aliança com o povo judeu, com Abraão, por que ele exigiu dos egípcios para ele fazer essa circuncisão, para ele poder ter alimentação? Como é que ele ficava lá nessa situação, né? Olha, a gente percebe, lendo o texto, que, na verdade, os egípcios não comiam com os hebreus. E a nossa comida era abominação para os egípcios. Tem outras palavras, nossa comida não era cacheiro para os egípcios. Por quê? O Rashi comenta isso no lugar lá, né? Que eles tinham adoração por animais e praticamente não ingeriam animais. Então, enquanto nós comíamos os animais, então não dá para sentar junto com a gente. Então a gente percebe. Então, o José, no momento que não estivesse ele mesmo matando o animal, ele está comendo coisas vegetais, que era muito comum na alimentação egípcia. A outra situação é do Brit Milá. Do Brit Milá. Bom, o que é dito é que durante talvez no Egito fizesse o Brit Milá, mas durante a travessia do deserto, eles não fizeram Brit Milá. Só fizeram Brit Milá quando eles chegaram perto da cidade de Gilgal, que é perto de Jericó. Então foi quando está escrito lá, foi tirado a herpá, ou seja, não posso dizer, a vergonha do povo. A vergonha do povo ainda tinha o prepúcio, então tinha que tirar isso daí. Então, foi só ali. Mas lá no Egito, eles faziam provavelmente, com certeza. Aqui fala na Paraxá, né, da história de José, quando ele só liberava a alimentação para os egípcios, ele fizesse a circuncisão. Isso está na Paraxá, né? Estava lendo isso ontem, né? Tá certo. Ou seja, até então, todos aqueles que queriam fazer parte do povo passavam pela circuncisão. Todos aqueles que estavam na casa de Abraão, ou na casa de Isaac, de Jacó, ou até de José, faziam de fato a circuncisão. Valeu. É verdadeiro. Valeu. Não. Tem uma pergunta, não? Não.
mas nós tivemos um problema aí com o Pêssar. Pêssar tinha que participar dele, circunciso. Como é que o povo fazia quando chegava a época de Pêssar para cumprir a mitzvah de Pêssar, que é tão importante porque é ela que marca realmente a saída do povo do Egito, é ela que fundamenta realmente todo o processo. Está correto. Olha, o que é dito assim, o que a gente aprendeu durante a travessia do deserto, no primeiro ano e segundo ano, de fato aconteceu o que é relatado pela Torá. De lá tem um pulo, praticamente até o 40º ano. Então, nesse período, certo, que o povo ficou como se fosse isento de fazer os mandamentos pela questão de pikur nefesh, de perigo de vida. Qual é o perigo de vida? Lá no deserto, não tem como conseguir as coisas. Então, quando eles levaram os provimentos, primeiro ano, segundo ano, conseguiram fazer. Só quando chegaram praticamente já nas bordas da entrada da terra de Israel, aí começaram a fazer de novo as coisas lá. E lá foi o 40º ano. Mas naquele período, esse intervalo aqui, estavam isentos de fazer os mandamentos. Isso chama-se o pikur nefesh. Um outro detalhe seria uma explicação, por favor. Quando fala lá na Torá sobre Totafot é interpretado como 2. Tá? O senhor falou que pode ser plural também. Claro, 2 é plural, né? Por causa das repartições e das caixinhas que tem no Tefeli Shel Rosh, que são os 4 textos lá dentro. Mas Totafot também pode ser interpretado que seria o Shel Yad e o Shel Rosh, ser 2. Interessante, né? A palavra Totefet é o singular da palavra Totafot. Totefet é traduzido como se fosse entre aspas, um talismã. Tu usa algo que vai te servir como uma proteção. Isso aqui. Isso chama-se Totefet. E Totafot estaria nesse sentido aí. Então, o que ele representa, o Totafot, ou seja, o tefilim, em outras palavras? Tanto é prova que, quando é traduzido tefilim para o aramaico, é da palavra de Totafot, é do plural. É a palavra tefilim. E aproveitando também esse aramaico, o que é a palavra tefilá, nesse sentido aí? Tefilá, certo? Não quer. Logicamente, também tem referência com a tefilá, com oração, mas tefilá tem a ver com a palavra niflá, ou seja, algo que dá um impacto maravilhoso pela observância daquilo ali. Então, quando tu enxerga o Totefet, você contempla o Totafot, o adorno que está, o que ele representa isso? O adorno qual? O adorno do servir a Deus. Então, todo e qualquer hebreu deveria estar usando o adorno no braço dele e na cabeça, representando que o tempo todo está servindo a Deus. Também é dito no Talmud que as pessoas usavam o adorno, ou seja, o tefilim, durante o dia inteiro. Só que depois, com a incapacidade de tu manter a pureza do corpo, por vários motivos, tá certo? Então, adota tu usar só uma parte do dia. Em geral, tu usa durante a oração. Tem algumas comunidades que usam durante a manhã e durante de tarde, a minhá, outros usam só de manhã. Então, essa é a mitzvah, realmente. Agora, sobre a questão do plural, é verdadeiro. O plural totefet é o singular, totafot é o plural. Pode ser 2 ou pode ser mais. Parece que os judeus do Iêmen, eu não tenho certeza absoluta disso aí, mas parece que eles usam, eu não sei se é durante a manhã toda ou se é durante todo o dia, ou na parte da manhã que tem luz. Eu não tenho certeza. Parece que eu já ouvi há um tempo atrás uma referência sobre isso. Eu me lembro. Eles usam e cobrem o braço e colocam exatamente. Coberto sobre o chapéu, uma coisa. Não é um kipá, parece um negócio árabe lá que eles usam. Exatamente, isso é verdade. Eu me lembro de ver um outro, chamado de rabino, tá certo? Apesar que não era da minha estiva que eu estudava,
Mas ele usava o dia inteiro também o tefilim. Usava encoberto pelo paletó dele, né, que vinha até aqui enrolava no braço, não percebia quase. E aqui estava, como ele usava aquele chapéu de aba, ele botava por cima, então estava o tefilim aqui. Então também tu não percebia, a não ser aquela parte aqui atrás. Ele ficava por dentro da roupa dele, e assim ele transitava dessa maneira. De fato, era assim que era. Agora, depende da pureza que tu consegue ter com o teu corpo no momento maior para tu usar um tefilim. Entendi. É verdade. Impacto, Niflá? Niflá. Niflá. Niflete é o termo também. Niflaot? De Niflaot, exatamente. Perdão mesmo. Isso que eu estou achando engraçado, eu já ouvi falar, eu já ouvi. Tive a palavra. Né? Para você perceber o quanto importante quando a gente estuda Torá, principalmente, é tu fazer uma pesquisa etimológica das palavras. E essa etimologia dá muito conhecimento. A gente percebe que quando a gente estuda os comentaristas, eles estão muito apegados no que diz. Não, mas essa palavra quer dizer isso. Essa palavra é utilizada em outro lugar e a referência é essa. Então, tu percebe essa conexão de uma coisa com a outra, é que está justamente o conhecimento do que Deus quer verdadeiramente da gente. Através disso, você consegue fazer várias conexões de dentro do texto hebraico. Né? Exatamente. Ou seja, toda a importância da Torá está em dois momentos, na fala e no ouvir. Não é no ver, é na fala e no ouvir. Deus fala, o mundo é criado, e eu devo ouvir as coisas para eu cumprir. Daí o termo Shema, Israel, escuta, Israel, esse é o termo mais importante. Para você escutar, alguém tem que falar, né? Para você já tem que falar. Você tem a boca e o ouvido. Exatamente. É isso daí. Fantástico. Deus fala através da sua palavra, né? Da sua palavra. Tanto é que a palavra no hebraico, né, é davar. Devarim é o plural. Mas davar também quer dizer coisa. Coisa, um objeto. Por quê? Porque a coisa do objeto vem da sua origem da fala. Usando termos mais modernos, tudo vem de uma vibração sonora, vibracional. Então, de fato, o mundo vem da fala do eterno Deus. O engraçado é que quando Bereshit bara Elohim, devia ser davar, né? Exatamente. Devia ser davar. Da fala dele. A fala dele, tudo veio a existir. Verdade. Mas é dessa fala dele que cabalisticamente se estuda sobre as 10 sefirot. Sim. Por que 10 sefirot? Porque lá no princípio, aparece 10 vezes. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, e disse Deus, tem 10 vezes. Então, cada fala dele foi um mundo que foi criado. A sefirá que foi criada. Essa questão, essa questão de Elohim também, né? O senhor começou falando sobre Elohim. Que é uma... eu já estudei e já li sobre isso. Parece que a criação, ele usou todos os poderes, que é Elohim, né? Que é o plural, né? Isso. Poderes para a criação. Né? Ele usou todos os seus poderes para emanar a criação, para executar a criação. E Elohim também como o senhor falou lá, né? É o plural majestático, né? Plural majestático. É utilizado em várias partes da Torá. Isso é verdadeiro, é correto. É correto falar tipo isso? É correto falar isso. É tipo da língua mesmo hebraica, da língua semita, o uso do plural como majestade. Até em português também, né? Fala vossa majestade, porque vossa é um plural majestático. É correto. Correto. Muito bom. Bom, então, terminando a nossa aula de hoje, tá certo? Hanukkah passou agora, tá certo? Consegui responder para o meu amigo que mandou a pergunta lá. Não foram você, mas um outro grupo, a respeito da Hanukkah elétrica. Eu mandei para ele
estava nos nossos textos, tá certo? Aí ele indagou se o outro rabino lá tinha dito que não era. Eu falei, não, a gente não pode aqui confundir rabino com rabino. Esse rabino aqui, de todo o seu mérito, o que ele fala também é verdadeiro, tá? Mas nós temos apoio daqui. Então, como é que fica isso? Então, só para ter naquela nossa, quem está falando, tem uma frase assim, Elo, Velo, Divrei, Elohim, Chaim. Estas e estas são palavras do Deus vivo. Ou seja, tu vai seguir dessa maneira ou dessa maneira, quem vai ditar como é que você deve seguir é, no caso, o que tu tem de origem. Não, eu, adicionalmente, a minha família, ou os judeus que vieram, que são dessa origem, seguem esse rabino aqui, essa maneira de pensar assim. Tá bom, tá correto. É isso. Então, que Deus possa nos abençoar, nas suas mentes, vamos todos. Amém. Amém. Abraço, amigo Ulisses, seu Nilson, um abraço, cara. Seu Luiz também. Pode chamar de Luiz. Zariá e outros. Pode chamar Obrigado. Boa noite, Rabino. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Shabbat shalom. Um grande abraço.